Então, vamos lá, galera. Vou começar a fazer aqui o exercício sobre poligonal aberta, né? Sobre poligonal aberta para achar as coordenadas absolutas. Tá aqui, ó. Essa questão. Determina as coordenadas absolutas dos pontos que definem os vértices do sítio Tietá de propriedade... Tá, tanto faz. Determine também o comprimento de limite que o referido lote faz com as estradas. Com estradas, na verdade. Bom, então vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente vai fazer, a primeira de tudo, é fazer o cálculo dos azimuts. Primeira coisa. Eu passei aqui a caneta de campo para o papel. Primeira coisa, a gente vai fazer o cálculo dos azimuts. E ele deu a coordenada do A e do T. Quer dizer que ele está em A, ou seja, um ponto conhecido, onde a estação está, e fez referência, ou seja, deu ré num ponto conhecido também, que é o T, que é igual tá aqui no croquis. Como é que tá baixando? Não tá baixando, mas é mais ou menos isso aqui. Que tá, só não tem, deixa eu focar, só não tem as estradas, entendeu? Em volta. Mas é como se você tivesse em A e deu ré em T. Isso aqui, certo? Isso aqui. Então, para você calcular os azimuts, como é que é? O norte vai estar aqui na estação e você quer achar esse ângulo aqui. Porque o azimute é o quê? É o ângulo contado do norte no sentido horário até o alinhamento. O alinhamento quer dizer o ponto visado. Então, tu quer achar esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo. E como é que a gente faz? Bom, o professor fala, ele diz, né, que é sempre melhor você fazer o azimute da estação para o ponto visado. O que isso quer dizer? Que vai ser sempre, vamos supor, o x aqui no caso de t menos o x de a. Ou y de t menos y de a. Sempre isso, sempre vai ser o final menos a estação. Vai ser sempre a coordenada do ponto visado na ré menos a da estação. Por quê? Porque se você fizer ao contrário, você vai torcer a poligonal. Vai dar errado o seu azimute. Ele vai estar como se tivesse tipo assim, rotacionado em 180 graus. Porque concorda comigo que se eu fizesse aqui, ó, x de a menos x de t, né? Primeiro, x de a menos x de t. Aqui daria positivo esse valor e aqui daria negativo. Então você torceu a poligonal e isso está errado. Então tem que ficar sempre de olho. Sempre é esse, é sempre o x e o y do ponto visado menos o x e o y do ponto que você tá, da estação. Então vamos lá. O que é a fórmula do azimute? A gente quer o azimute A para T. Também se atenta a isso aqui, essa nomenclatura, tá? Que é o quê? Você está em A, que é o azimute para T, que é o que eu acabei de falar. E como é que é a forma? É módulo do arco tangente de ΔX, deixa eu botar aqui, ΔX e ΔY. O ΔX e ΔY é nada mais do que eu tô falando aqui de x e de y. É essa variação, entendeu? Igual aqui, ó. ΔX é quem? É o x de t menos o x de a. Por que que é x de t menos x de a? Porque é a coordenada do ponto visado, da ré, menos a coordenada do ponto que está a estação. Sempre assim, sempre. Não se esqueçam disso. E agora, a gente vai pegar aqui, ó, simplesmente, ó, x de t. 417872,515 menos 417965,993. Anotou, deu negativo. Pronto. O y, a mesma coisa. Vou pegar o y de t menos o y de a. Por que que é importante? Porque você agora vai analisar pelos valores aqui em qual quadrante está esse rumo, que aqui tá em rumo ainda. Porque aqui, ó, concorda comigo? Isso aqui é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante é o quê? Mais e mais. Segundo quadrante, mais e mais eu quero dizer, ó, x positivo e y positivo. Segundo quadrante, x positivo e y negativo. Certo? Aqui, negativo e negativo. Aqui é y positivo e x negativo. Certo? Então, a partir disso, você vai olhar, porque isso aqui é o quê? É o ΔX. Então, aqui o x está negativo. Então, opa, já não pode ser o primeiro quadrante.
nem o segundo. Aí o y, ele é positivo. Então, ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante. Por quê? Porque o x é negativo e o y é positivo. Vou até botar aqui assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tô meio embolado, mas acho que dá pra entender. Aí agora como é que você vai fazer isso na calculadora? Ó, você vai vir simplesmente fazer. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Fez o ΔX, né? Ó, 93.478 dividido por 86.528. Bom, aqui também é importante, galera. Esse módulo aqui quer dizer que, tipo assim, ó. Esse módulo quer dizer que a gente não vai usar um número negativo na conta. Esse aqui, ele só quer dizer onde está negativo para saber qual quadrante. Entendeu? Vamos lá, continuando aqui. Deu isso aqui, né? Que eu já tinha feito. Agora eu venho Shift, tangente. Pronto. E aperto o grau no segundo, né? Vai dar aqui o rumo. 47, 12, 39. Só que aí como é ponto 89, tô arredonda para 40. Entendeu? Porque aqui se fosse, vamos supor, 5, tô arredonda para cima. Agora se fosse 4, 3, tu deixaria 39. Então quanto que deu o rumo? Aqui, ó. Deu... Aí, cara. 4, 7. Ó, rumo é igual 4, 7, 12, 30, 40, certo? Achamos o rumo. Aí agora a gente tem que indicar onde está esse rumo, entendeu? Aonde que ele tá? É NO, né? Nem gravo essas paradas. Mas é NO. É isso aí, NO. Por quê? Porque tá no quarto quadrante. Tá aqui, né? Então aqui é NO, NE, SO e SE, né? Nordeste, Sudoeste, tudo. Então aqui, NO. Tem que indicar onde está o quadrante, qual é o rumo, entendeu? Esse é o rumo, porque o rumo, ele é o menor ângulo formado entre a linha norte e sul. Ou seja, esse rumo seria isso aqui, ó. Vamos supor que a gente está aqui. Se o rumo é NO e ele é 47, o rumo está aqui, ó. Vamos supor, é isso aqui. Isso aqui é o rumo. Isso aqui é o rumo, vou botar até aqui, ó. O norte tá pra cá. E a gente quer o azimuth, certo? O azimuth é isso aqui, ó. O ângulo contado do norte no sentido horário até o alinhamento. A gente quer esse ângulo aqui. Então, se a gente pegar 360 menos o rumo, vai sobrar isso aqui. Certo? Então, aqui, ó. O azimuth AT vai ser o quê? Vai ser o rumo. Vai ser o rumo, não. Pode botar 360 menos o rumo, para não dar número negativo. 360 menos o rumo. Então, o azimuth AT vai ser igual a... Vou fazer aqui, ó. Vou pegar 360 menos isso aqui. Vou fazer direito. 360 menos 47, 12, 40. Aqui, ó. 312, 47, 20. 312, 47, 20. Então pronto, a gente achou o primeiro azimuth. Isso condiz, porque aqui, ó, se a gente analisar o croquis, concorda comigo que esse ângulo aqui é acima de 270? Esse ângulo aqui? Por quê? Porque se a gente prolongar essa linha norte-sul aqui, essa linha do norte, concorda que aqui comigo vai ser 180? E se aqui a gente tivesse prolongado para cá, ó, aqui seria 90. E fazendo uma linha também aqui, reta, né? Aqui seria 270, só não vou fazer para não embolar. Então ele está acima de 270. E condiz, porque ele deu a 312 e faltou isso aqui. Entendeu? É isso. Então a gente achou a primeira parte, que foi o azimuth A para T. Só fique atentos a isso. Sobre regra de sinal, também vou colocar aqui, ó. Se o rumo tiver no primeiro quadro, vou botar certinho aqui. Primeiro quadrante, ó. Para fazer essa regra aqui, né? Quarto quadrante, 360 menos rumo. Vamos lá. Primeiro quadrante. Vou botar só o primeiro aqui. Vai ser o quê? Azimuth
é igual ao rumo. Ou seja, se aqui tivesse no primeiro, se aqui fosse positivo e aqui positivo, o rumo já seria o próprio azimuth, entendeu? Mas tem que indicar que ele é o rumo. O que é o rumo? Aí, segundo quadrante, ou seja, igual eu falei aqui, ó, x positivo e y negativo, é o quê? É rumo, ele é o quê? É 180 menos o rumo. No terceiro quadrante, isso aqui você tem que ficar de olho, que é o que eu falei. Aqui pode variar, entendeu? Esse valor. É igual se eu tivesse invertido aqui. Se eu tivesse feito de A para T, eu teria dado o quê? Aqui positivo e aqui negativo. Ou seja, estaria no segundo quadrante. Aí eu teria que somar, teria que diminuir de 180. No terceiro quadrante, é 180 mais o rumo. No quarto quadrante, é o que a gente fez aqui. 360 menos o rumo. Certo? É isso. Então tem que gravar essas paradinhas. Aí agora a gente achou, né, o azimuth de referência, o primeiro azimuth, pelas coordenadas. Agora a gente tem que transportar esses azimuths, que é o quê? Achar o azimuth A para 1, A para 4, A para 6, A para 5, A para 3 e A para 2. A gente tem que fazer isso para achar as coordenadas relativas e aí sim fazer as absolutas, que é o que o exercício pede, entendeu? Então vamos lá. O primeiro azimuth a ser achado aqui, nesse caso, é o A1, certo? A1. Quem vai ser o A1? Se a gente tem, olha aqui, pelo desenho, a gente tem o azimuth AT, certo? E a gente tem esse ângulo aqui, ó. Ó, vou fazer aqui, vai ficar meio sujo, mas a gente tem esse ângulo aqui, certo? Por quê? Porque o aparelho estava em A, zerou em T, deu ré em T e deu voante em 1. E qual é o valor aqui? 30,0006. Então, esse ângulo aqui é esse valor. 30,006. Então, concorda comigo que se eu pegar o ângulo AT e somar com esse ângulo aqui, eu vou ter o azimuth A para 1? Concorda comigo? Que é como se tivesse isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma parada aqui, ó. Concorda comigo que é isso aqui, ó. Vamos supor que o A tá aqui, o T tá aqui e 1 aqui, né? Aí a gente zerou em T e tem esse azimuth aqui. Bom, se a gente tem o ângulo TA1, pra gente achar esse azimuth aqui, que seria o A para 1, é só eu somar esse ângulo aqui, o que falta, né? Então, é o que a gente tem. Então, o ângulo A1 vai ser quem? Vai ser o azimuth AT mais o ângulo TA1. Aí é só trocar. Só dar valor aí, ó. Qual que foi o nosso ângulo? O nosso azimuth? 312,47,20. Já tá até aqui na calculadora. Aí mais quem? 30,0006. Pronto. Como não passou de 360, esse é o nosso azimuth. Azimuth A1 é 342, 47, 26. Entendeu? Agora a gente tem que achar o A2, tem que achar o A2, A3, A4, A5 e A6. Mas deixa eu ver o negócio aqui dos pontos que definem. Ah, tá. Aqui, ó, é importante a gente ficar de olho, porque ele quer dos pontos que definem os vértices do sítio. Ou seja, as esquinas, né? Que é o vértice. Então ele quer o 1, 2, 3 e 4. O 5 e 6 não precisa ser calculado, tá? Porque ele quer as esquinas, os vértices. Ele se precisar, seria falar que quer tudo. Então ele só quer os vértices. Aí, ó. Agora do A para 2. Vai ser quem? O azimuth AT mais o ângulo TA2. Que já tá na caderneta. Ó. TA2. É só somar o azimuth com o ângulo e diminuir 360. Aqui no A3 é a mesma coisa. Azimuth AT, no A4. Azimuth AT mais TA4 mais o ângulo TA4 diminui 360. Aqui no A3 é a mesma coisa, só tem que pegar uns ângulos, entendeu? É isso. Então a gente achou os azimuths, aí agora a gente vai para relativa. Aí, ó, note também que é tudo um passo a passo. Esse aqui eu não lembro mais qual é, acho que é o terceiro, o quarto passo, por aí. Agora a gente vai para a coordenada relativa.
que é o quê? É achar o ΔX e o ΔY. Tá até aqui a fórmula. ΔX é o quê? É a distância horizontal vezes o seno do azimuth. E o ΔY é a distância horizontal vezes o cosseno do azimuth. Vou aqui, ó. Vamos achar então a coordenada relativa ΔX e ΔY do A pro 1. A gente vai pegar qual é a distância A pro 1. Tá aqui, ó. A pro 1. 156,225. Vezes o seno do azimuth que a gente achou lá, ó. Do seno do azimuth a gente achou o A para 1. 342,4726. Aí o ΔY, a mesma coisa, só muda aqui a cosseno. Aí do A pro 2, pega a distância A para 2, 129,927, vezes o seno do azimuth A pro 2 que a gente achou. 291, e vai fazendo isso para todos, entendeu? Só isso. Aí depois disso a gente vai chegar nas coordenadas absolutas. Agora a gente chegou no último passo no cálculo ali desse método de poligonação, né? Que é a coordenada absoluta, que é o quê? Você quer achar o x e o y de 1, certo? Que aqui no caso o primeiro ponto é 1, que é o vértice lá da poligonal, né? Poligonal, desenho, né? Tá aqui, mas 1 tá aqui, certo? Quer achar a coordenada desse ponto. Ah, vai ser o quê? Vai ser, caramba, o x de A mais o ΔX A1. ΔX A1 é quem? É o que você achou aqui, ó, na coordenada relativa, certo? Então vai ser o x de A, que é quem? Ó, x de A. Tá lá na caderneta, ó. X de A. 417965,993. Isso mais a coordenada relativa. De A para 1, entendeu? Aí, como é negativo aqui, vai ficar a coordenada de A, o x de A menos isso aqui. Aí vai resultar no x de 1. No y de 1, a mesma coisa. Vai pegar só que o y de A menos não. Aí aqui no caso, como é positivo, a coordenada relativa, mais o ΔY aqui. Aí eu só não fiz outros aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Aí o x de 2, mesma coisa. X de A mais o ΔX de A2, que a gente achou aqui, ó. Aí no caso aqui também seria menos. Y de 2, y de A mais o ΔY de A2 que a gente achou aqui, entendeu? E assim. Aí no final você vai ter a coordenada dos pontos. Só que aí também ele perde assim, ó. Determine também o comprimento do limite que o referido lote faz com estradas. Ou seja, como é? Ele quer esse limite aqui, né? Isso aqui, porque as estradas estão aqui. Isso aqui é as estradas. Então ele quer isso aí. Então você teria que fazer o quê? Achar o x de... Caramba! X de 1, x de 2 e x de 3. Quando você fizer isso, você tem que calcular os ΔX e o ΔY. Que aí você vai colocar na fórmula. Vai ser D... Isso aqui é a distância, tá? ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Certo? Aí vamos supor, vai achar o de 1 para 2. Aí vai anotar o de 2 para 3. Como ele quer o perímetro que faz com a estrada, é só você somar os dois. Essa fórmula ΔX e ΔY, lembra que a gente faz isso aqui, ó? Aqui no cálculo dos azimuths. Isso aqui é o ΔX, isso aqui é o ΔY. Então é a mesma coisa. É pegar um x de um ponto menos o outro. Igual aqui. Seria x de 1 menos x de 2 ao quadrado. Y de 1 menos y de 2 ao quadrado. Aí tira a raiz disso, vai ter a distância. Tanto faz, aqui não é igual nas azimuth que você tem que fazer primeiro o final menos inicial não, tá? Que a distância é a mesma, tipo, a distância é, né, vamos dizer assim, em módulo, não existe distância negativa. Então não importa qual você fizer. Aí você, vamos supor, faz aí o ΔX, o ΔY, e você vai achar a distância. Aí vai fazendo por 2 e por 3 também e somar, que aí você vai achar o perímetro, entendeu? É isso, meu nome. Poligonal é mais de olho você ficar em azimuth mesmo, aqui, ó, somar os ângulos certinho, não confundir. Coordenada relativa, lembra que o ΔX é o seno e o ΔY é o cosseno do azimuth. A distância é a mesma pros dois, entendeu? Aí eu não coloquei aqui, mas no A3 seria a mesma coisa, Y de A mais ΔX de A3, aqui, né? Que aí seria menos ΔX de A3, ΔY a mesma coisa, o A4 também, tipo, é mais isso, rapaziada, é mais ficar de olho mesmo, não tem controle de erro, não tem essas paradas, então é mais tranquilo.